Olá você, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Nichelle e este é o canal A Jornada da Nichelle, uma jornada de autoconhecimento espiritual, um caminho, uma possibilidade, dentre milhares e milhares de outros caminhos que você pode encontrar para desenvolver o autoconhecimento, seja o autoconhecimento espiritual ou o autoconhecimento. Esse autoconhecimento que já falamos em outros vídeos, que é o retorno para si mesmo. É a autoanálise que eu faço da minha vida, de como eu sou, como eu me estruturei, como eu caminhei até aqui na vida, né? Não existe um certo e o errado. Eu escuto muitas vezes as pessoas falando que, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu faria diferente. Não faria, porque o contexto lá atrás era esse que você tinha, não é mesmo? Você também já parou para pensar sobre isso? Ou você já repetiu algumas vezes essa frase, que hoje você tem uma certa sabedoria que você não tinha lá atrás, seja na adolescência, seja numa vida no começo da vida? É sim, é verdade, lá atrás nós não tínhamos este conhecimento, porque a gente veio num somatório de conhecimentos, né? Para me ter o conhecimento que eu tenho hoje, neste momento, eu precisei passar aquele conhecimento lá atrás. Caso contrário, eu hoje teria um outro conhecimento, eu seria uma outra pessoa. Então, a gente tem que sempre pensar sobre isso. Ai, desculpe, neste momento, teve uma invasão aqui, ó, minha gata, todas as vezes que eu venho gravar, ela vem aqui, saber como é que eu estou, vou ver se ela fica quietinha aqui no meu colo, porque, de qualquer forma, é um filho que a gente tem que também tomar conta, né? Lá atrás, eu não tinha esse conhecimento de como era ter um gatinho. Hoje eu tenho esse conhecimento, estou adquirindo, eu estou aprendendo, eu estou lidando com esse novo formato. Que ter um gatinho assim, ou um cachorrinho, é um filho pequeno, que você também tem que dar atenção. Então, é um aprendizado. Não descarto aquele aprendizado que eu tive lá em outros momentos, com outras situações, desse aprendizado que eu estou tendo agora. Então, olhar para a sua história e ver o caminho que você percorreu, quais as informações que foram relevantes para este caminhar, o conhecimento que ficou aí marcado na sua vida e que você acha que você não pode mudar, que você não pode fazer diferente. Eu tenho uma grande amiga minha que ela dava esse exemplo e eu gostava muito, né? De como fazer pão. Na época das nossas avós, bisavós, né? Quem teve, conheceu, eu lembro muita coisa assim da minha avó, por exemplo, a polenta que ela fazia, né? Sou de origem italiana e ela fazia uma polenta que nunca mais eu comi aquela polenta. Eu lembro de quando eu era criança. Essa minha amiga, ela falava do pão que a avó dela fazia, que ela também lembrava a casquinha crocante daquele pão e que ela tentou muitas vezes, muitas mesmo, fazer aquele mesmo pão, mas ela não conseguia. Ela não conseguia a crocância daquele pão que tinha na época da avó dela. E aí, a gente conversando sobre isso, é óbvio, né? Porque olha a circunstância. Naquela época, a avó fazia pão naqueles fornos enormes, né? Que se fazia para fazer aquela quantidade enorme de pão para aquela família para a semana inteira. Hoje, a gente faz pão no forno elétrico, no forno a gás, até no micro-ondas dá para fazer, né? Sei lá, tantos outros tipos de forno, né? Mesmo um forno de padaria não é o mesmo pão. Então, veja, lá atrás tinha uma circunstância propícia. A farinha era diferente da farinha que tem hoje, o fermento era um fermento biológico, era diferente, enfim, tudo era diferente. Hoje as circunstâncias são outras. Então eu tenho que lidar com essa circunstância, eu tenho que saber compreender, oh, que amor, essas circunstâncias que são dadas agora, neste momento. Então, essa volta, quando você faz e compreende esse voltar para trás, e não é, a gente fala de passado, né? Mas o passado é um todo, é o que existe agora. Porque se ele está na nossa memória ainda, então ele não passou, ele continua aqui.
né? Ele continua vivo na minha memória, ou partes, fragmentos da minha memória. E lembra quando você tem um sonho e você acorda de manhã e você tem fragmentos daquele sonho, daquela situação, você não consegue lembrar exatamente. Às vezes, sim, é um sonho vívido, que eu consigo lembrar todas as nuances, né, daquele sonho, daquele momento em que eu estive ali. Em outros momentos, é só fragmentos. Eu já acordei e eu queria lembrar, sabe, de uau, eu sei que eu conversei com alguém, eu sei que eu estive com alguém, eu queria lembrar do rosto daquela pessoa que eu estive e eu não conseguia lembrar. Então, as nossas memórias são assim, o nosso passado é isso. Você lembra todo o seu passado? Não, provavelmente não. Você vai lembrar aspectos que foram significativos desse passado. E é um passado que está intimamente ligado com o presente, com aqui e agora, porque está na sua memória. Então, eu estou presa no passado. Não, você não está presa no passado. Você está presa numa memória que foi significativa, seja ela positiva ou negativa, né, traumática ou não. É agora que você está com ele aqui. Então, por você estar com essa memória agora, você pode entrar em contato com ela, você pode olhar para ela, você pode conversar com ela, você pode interagir com ela e ver o que acontece ali. Eu costumava passar para algumas pessoas isso, né? Que às vezes a gente se queixa muito na vida de criança, né? A vida da criança. Uma criança que não teve carinho, que não teve atenção, uma criança que sofreu lá no passado. O significado que a criança dá para aquilo lá é diferente de hoje, da criança adulta que você dá hoje. Você não sabe bem exatamente quais carências você viveu, como você guardou, né, dentro de você aquela emoção, né, que está ali presente, e às vezes ela tem muitas roupagens para se apresentar àquela criança. Então, muitas vezes, tinha queixas assim, né, nesse sentido. E eu lembro que eu fiz uma experiência, a minha experiência, lembra a jornada da Nichelle? Então, eu lembro que eu fiz uma experiência, uma época, em que era final de ano, tipo assim, né, Natal, e eu fiz o Natal da criança carente. Mas a criança carente era todos os adultos, era um círculo de amigos que nós estávamos ali, e a gente fez o Natal da criança carente. E cada um pediu aquilo que sentiu que faltou na sua infância, desde uma bola, um carrinho, e eu pedi uma boneca. Uma boneca, eu queria um bebê boneco, assim, né? E eu ganhei. Então, eu pude interagir com aquela bonequinha, aquele boneco, as coisas que eu acreditava, que na minha consciência tinha a ver lá no meu tempo de criança. Então, eu pude interagir, eu pude dar carinho para aquela bonequinha. A minha gata está virando aqui. A minha bonequinha. Então, eu pude interagir, eu pude dar carinho. E eu fiquei por um bom tempo com aquele bonequinho, até que eu joguei lá dentro do roupeiro, ela foi ficando lá, foi ficando, e chegou um dia que eu olhei para aquela boneca e disse: está na hora de você visitar ou fazer parte de outra criança, para outra criança. E aí eu doei, junto com outros brinquedos do meu filho também, né? Acabei doando aquela boneca. Ou seja, ela fez parte daquele momento ali, daquela memória que eu tinha, que eu nem sabia, que de repente, se fosse uma carência, ela acabou fazendo parte daquele momento ali, mas foi embora. Então eu indicava às vezes para algumas pessoas: se dê de presente uma boneca, ou peça para alguém te dar de presente, já que você não quer você comprar, peça no seu aniversário, numa data festiva. Às vezes a pessoa fica sem criatividade, o que vai dar de presente? E pergunte às vezes para a pessoa, né? E seria interessante: olha, eu quero ganhar uma boneca. E dê o carinho que você quer dar, ou queria dar para aquela criança que não teve carinho. Lembra, a queixa atual, a queixa de hoje, de que eu não tive carinho dos meus pais. O carinho que eles tinham para dar tinha um outro formato. Não era o formato que nós temos hoje presente em termos de carinho. Quer abraçar, quer beijar, quer dar presente, quer, sabe, mimar, é fazer uma coisa gostosinha no almoço, na janta, é sair para passear com o filho, é comprar uma roupa, sei lá, que ele quer, um presente que ele quer, um eletrônico que ele quer. Lá atrás, eu estou falando aqui para pessoas mais ou menos da minha faixa etária, né, lá atrás, não tinha. Eu lembro que uma vez eu passava na frente, eu levava meu filho para a escola, eu passava na frente de uma loja de brinquedos, eu sempre passava do outro lado, né? E a loja de brinquedos ficava lá no outro lado da rua. Mas normalmente ele insistia para passar na frente, porque ele queria ver as novidades que tinha. E ele dizia que ele queria determinada coisa. Eu dizia: meu filho, na minha época,
era um presente por ano no Natal, e olha lá, né? Nem sempre era o presente que a gente imaginava ou que a gente queria. Aí ele botou a mãozinha na cintura e ele disse para mim: Mas mãe, na tua época não tinha esta loja. Olha como ele foi sábio. E é verdade, não tinha da loja nenhuma. Então a gente também não tinha, não ambicionava determinados brinquedos ou coisas, porque era outro momento. Então eu não posso olhar para esse momento desse passado e querer julgar ou condenar meus pais, ou seja, quem for que não me deu amor, que não me deu carinho, que não me ensinou a amar. Olha, eu tenho uma história belíssima sobre o amor, muito, muito belíssima, que é a minha experiência vivida. Eu, um dia também, eu estava naquele momento de crise, assim, que a gente fala, né? Que situações, que crises, que a gente duvida de tudo e de todos. E eu estava caminhando na rua, passeando com o petzinho, e eu disse, Deus, 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 falei várias vezes o nome de Deus, eu disse, me mostra o que é o amor. Eu não consigo sentir o que é esse amor. Tinha duas árvores na frente de um edifício e foi tão rápido isso, não é uma coisa que eu parei para pensar, sabe? Mas eu coloquei a mão primeira numa árvore, lindíssima árvore que tinha. Eu não podia abraçar aquela árvore porque ela era muito grande, mas eu coloquei as mãos, uma mão e a outra estava segurando o petzinho, e eu sentia assim, uma energia passar por todo minha mão, meu braço, e por todo o meu corpo, e aquilo foi tão, mas tão emocionante, tão intenso, mas tão intenso que eu não podia duvidar em nenhum momento que aquilo ali era Deus me mostrando o que era amor. E o amor de uma forma, eu chego a me emocionar, o amor de uma forma tão, mas tão inusitada, que nenhum ser humano tinha me dado aquele amor. Nenhum ser humano tinha me transmitido aquela energia, aquele abraço. Eu me senti totalmente abraçada. E era como se toda árvore tivesse ficado iluminada e ela estremecesse. E aquilo ali foi intenso, imenso. Nossa, chorei bastante, gratidão, foi muita gratidão. Mas aí, num outro momento, de novo, eu pensei, foi um momento, né? Vai ver que eu estava emocionada, sei lá, né? E aí tinha uma árvore dentro do prédio, em frente a essa árvore, e eu pude, né, através da cerca, tocar naquela árvore. E aquela energia percorreu todo o meu corpo novamente. E eu senti tão forte aquilo ali de, uau, aquela árvore é um ser tão vivo quanto qualquer outro ser vivo. E eu fui fazendo experiências ao longo do caminho, de outras, né, de um carvalho muito, muito lindo, enorme, imenso, que estava tomando conta da calçada, e eu podia também chegar perto daquele carvalho, eu não precisava nem botar a mão. Faça essa experiência, sinta isso, faça você essa experiência para ver o que você sente. E aquele carvalho, aquela energia, ela percorria todo o meu corpo. Meu Deus, que coisa mais linda. Então, o que é o amor para você? Pergunte. Então, às vezes, a gente está cobrando lá atrás dos nossos pais que não tivemos amor. A forma como eles nos deram amor também foi intensa. Era o jeito deles, a forma deles, seja fazendo com uma comida, lavando uma roupa, seja cuidando de nós quando nós tínhamos febre, sabe? Seja orando para que nós tivéssemos saúde, porque às vezes eles moravam em locais tão distante de um hospital, não tinha nem posto de saúde, enfim, as formas foram inúmeras. E eu pude constatar, através disso, né, que eu vivenciei, que o amor está em todos os lugares, sabe? Desde uma florzinha, basta você olhar e estar presente no aqui e agora. Então, isso é autoconhecimento. Quando você percebe tudo isso que você vive, porque é isso, o amor é tudo que existe. O resto é dualidade que a gente decidiu experienciar. Também o não amor, né? Tá bom? Por hoje é isso. Nossa, que fiquei imensamente emocionada com esta memória. Olha que memórias bonitas. Se você olha para trás, você também pode resgatar essas memórias bonitas, porque são essas memórias também que nos alimentam, que nos fortalecem, que nos trazem energia para o nosso dia. Tá bom? Gratidão por você estar aqui. Muita, muita gratidão. Eu espero que as minhas memórias, a minha jornada, possa ajudar você a também olhar para suas memórias e construir daqui para frente uma jornada muito bonita, muito linda, recheada de coisas boas, de memórias boas, tá bom? Um beijo no coração
Namastê. O Deus que mora em mim saúda o Deus que mora em você.